Eu botei a foto da placenta, né? Do feto, do embrião, saco amniótico, saco coriônico, tá? E o cordão umbilical. O que eu quero que vocês observem nisso aqui? Essa parte aqui da bolsa de líquido claro e límpido, tá? O líquido amniótico em que o feto ou o embrião está imerso, ele tem que ser claro e límpido. Ele não pode ter coloração. Se ele tem uma coloração amarronzada, isso significa o quê? Que a minha gestante, ela pode estar apresentando uma infecção, e eu tenho que descobrir de onde vem essa infecção, tá? E essa infecção já está dentro do líquido amniótico. E é um risco o quê? De óbito fetal. Por quê? Porque o feto ou o embrião, dependendo da idade gestacional que a gente vai ver lá na frente, ele vai deglutindo esse líquido. Então, se ele deglute esse líquido, urina e deglute, o que vai acontecer? Ele vai se infectar com o líquido infeccionado, certo? A mesma coisa é a parte meconial, tá? O que é o mecônio? É quando o feto, ele evacua dentro da mulher, certo? Não é para acontecer isso, mas acontece, tá? Então, se eu tenho um líquido esverdeado ou amarronzado, então é um líquido meconial, tá? Então, aí vocês iriam me perguntar na presencial, professora, e a indicação de cesárea? Então, depende. Tem que avaliar essa mulher como um todo, tá? Por exemplo, se for uma primigesta, o líquido meconial eu ainda vou avaliar. A enfermeira obstetra ou o médico do plantão, ele vai avaliar o líquido meconial. Aí você vê que ela tá perdendo, começou a romper o bolsa, um líquido esverdeado, aí você vai comunicar, tá? A quem estiver no plantão, o seu enfermeiro. Então, a enfermeira vai lá e ela vai ver a característica desse líquido. Se for um líquido espesso, ele pode ser espesso e ele pode ser fluido, tá? Um tinto assim, como se fosse uma água mesmo, tinta. E o líquido espesso parece uma pasta, tá? Então, se essa mulher é primigesta, quem é minha paciente primigesta? A paciente de primeiro filho, tá? A ausculta fetal pode até estar nos parâmetros normais. A cardiotocografia pode estar até nos parâmetros normais. Mas a minha paciente é primigesta, vou pedir para a minha enfermeira avaliar. Você vai lá na sua enfermeira para ela avaliar. Primigesta, primeiro filho, tá? Aí sua enfermeira avaliou, a paciente está com 5 centímetros. Então, paciente com 5 centímetros, gente, ela está no meio do trabalho de parto. Ela está com a perna dentro e a outra fora do trabalho de parto, tá? Tem muito caminho ainda para ela, tá? Então, é importante que ela passe para o médico do plantão avaliar também. Por quê? Porque essa paciente pode intercorrer, tá? Esse feto, ele pode fazer uma bradicardia pela infecção neonatal do mecônio, tá? Então, se ele já tem esse mecônio primigesta, 5 centímetros, tem um mecônio espesso apresentando, tá? Então, pede para o obstetra, para o médico avaliar, porque quem indica cirurgia é o médico, tá? O enfermeiro, ele faz apenas os partos, ele trabalha com os partos sem risco, de baixo risco, são os partos normais. Então, ele avalia e vê se vale a pena colocar essa mulher na sala para tirar esse bebê, para que a gente não precise de UTI para pôr esse feto, tá? A outra questão, outro caso clínico, vamos supor que essa mulher é uma multípara, tá com 8 centímetros, aí multípara é minha paciente com mais de 3 filhos. Vamos supor que a quarta gestação está com 8 centímetros, e ela tem um líquido, ela tem mecônio, sim, mas ela já está com 8 centímetros, os batimentos estão todos ok, está tudo bem. Independente desse mecônio ser fluido ou ser espesso, mas ela é uma multípara, não é? Então, ela está num trabalho de parto acelerado, tá? Então, vamos ver se tem umas contrações regulares, se vai fazer algum tipo de indução para acelerar o trabalho de parto, mas vamos, e ela já teve 3 partos normais, então, vale a pena essa mulher ter esse parto normal, tá? Tomando todos os cuidados que a obstetrícia tem que tomar. Porque o que eu digo sempre a vocês, a obstetrícia é uma caixinha de surpresa. Vai dando tudo certo, mas pode chegar um dado momento que pode dar tudo errado, tá? Então, a gente tem que avaliar a mulher como um todo, tá?
Mecônio não é indicação de cesárea. Não tem escrito em livro nenhum, nem do Ministério da Saúde, nem de Resende, que mecônio indicou. Não. A cesárea foi indicada, certo? Por outro motivo, uma bradicardia fetal que está acontecendo, tá? Um sofrimento fetal agudo, mas não pelo mecônio, tá? Tudo certo aqui é a evolução do trabalho de parto, né? Da fecundação, tá? Então, aqui ocorre a divisão celular, os blastocistos, tá? E o embrião, ele vai se desenvolvendo, tá? A gente vai ver que o embrião, ele está no processo o quê? De formação, ele está se formando. E o feto, ele já está formado. E aqui com 40 semanas, tá? Ele entra no período expulsivo, ele vem para a vida, ele vai nascer. Tá? Nesse caso aqui com 40 semanas, mas nem sempre o feto ele nasce com 40 semanas. Tem fetos que nascem com 36, com 40, até com 42 semanas. Tá? O bebê termo é aquele bebê que está pronto para nascer. Então, ele vai de 37 a 40 semanas. O meu bebê pós-termo é aquele bebê que ele vai de 40 a 42 semanas. Ele é pós-termo, tá? E a pós-data, ela passou de 42 semanas, eu digo que é uma pós-data. Aqui é tudo que ocorre na primeira semana de gestação, na segunda, na terceira semana, para vocês terem um conhecimento sobre isso, para vocês poderem orientar as pacientes de vocês, quem vai para a obstetrícia, tá? Na primeira semana, como eu disse para vocês, ocorreu o quê? Na ampola da tubo uterina? A fecundação, tá? A fecundação ocorre, ela leva de 3 a 7 dias para se implantar no endométrio. Então, ocorre a penetração no epitélio endometrial. E essa penetração ocorre de 3 a 7 dias. Na segunda semana, essa nidação, ela se completa, tá? No endométrio. E vai começar a surgir os anexos embrionários. Eles começam a ser formados, tá? E que anexos são esses? É o saco vitelino, tá? Placenta, saco de líquido amniótico e o próprio embrião. Ele começa a se formar. Aqui é o saco vitelino, ou vesícula vitelina, ou é um dos anexos embrionários, tá? Formado a partir da endoderma e mesoderma. Ele vai armazenar o quê? Substâncias nutritivas para o embrião, tá? Chamadas de vitelo, para nutrir esse embrião. Aqui é a parte de toda a transformação celular, tá? Onde após a fecundação, ela vai se transformando, tá? Que até chegar aqui e se correr o processo de nidação, tá? Que é a implantação no endométrio. Aqui é a parte do feto, como é que ele fica dentro da mulher, tá vendo? Ele tá aqui, ó, numa apresentação aqui cefálica, a situação é longitudinal, tá? Acoplado à bacia da mulher, pronto para nascer de parto normal, tá? Então, vocês têm que entender muito bem a fisiologia do trabalho de parto para poder orientar e passar segurança para as mulheres. Aqui é a terceira semana de gestação, ele continua nesse desenvolvimento embrionário, tá? Surge o celoma embrionário e que celoma é esse? Ele vai formar as futuras cavidades dos órgãos, tá? Vai se originar os vasos sanguíneos, a formação de células sanguíneas e no final da terceira semana os tubos cardíacos, tá? Formando o coração primitivo, tá? E ligando os vasos sanguíneos ao embrião. Então, toda a parte circulatória, ela vai se formando para se ligar a esse embrião. Aqui é a parte embrionária ainda, tá? Esse embrião, ele está se transformando. Quando eu falo em sala de aula, vocês ficam rindo, né? Que todo dia nós fomos assim, tá? Toda a parte embrionária se formando, o globo ocular, os membros superiores e inferiores, a parte dos tubos, dos ventrículos do coração, a parte da coluna vertebral, e tudo vai se transformando. Na quarta semana, a formação das curvaturas cefálicas laterais, vai ocorrer a conexão do intestino com a vesícula vitelina. A curvatura caudal, ela vai abrigar o pedículo ou embrião, agora chamado de cordão umbilical,
e vai se mover para a região ventral. Então, o cordão umbilical, ele pode ter de 50 a 60 centímetros, tá? E assim o desenvolvimento desse embrião ele vai se seguindo, quinta, sexta e sétima semana, tá? Então, lá para o final da sétima semana, quase todos os principais sistemas estão formados, tá? E qual é o primeiro órgão que funciona? Eu sempre pergunto isso no presencial, não é isso, gente? Na quinta semana de gestação, qual é o primeiro órgão que começa a funcionar? O sistema cardiovascular, tá? É o primeiro organismo a alcançar seu estado funcional. Na quinta semana de gestação, o coração desse embrião ele já está batendo. Tá? Aqui, ó. Coração do embrião, os ventrículos, né? As proeminências dos átrios, já está batendo. Na oitava semana, começa a se formar o sangue do embrião, se inicia no fígado, mais tarde vai para o baço, medula óssea e gânglios linfáticos. Os tendões começam a ligar, né, os músculos e os ossos da perna, vai começar a aparecer os joelhos desse embrião. Tá? A mão, o pé, o embrião ele já se mexe com facilidade dentro do útero materno, tá? Os néfros passam a ser desenvolvidos e começa a produzir urina, que é eliminada no líquido amniótico. Então, esse embrião ele já começa a urinar, essa urina já começa a ser eliminada para também se transformar em líquido amniótico, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo, embrião da 9ª semana à 12ª semana, por estar em processo de formação. Por que eu botei isso, tá? Por quê? Porque o Ministério da Saúde diz lá que até a 9ª semana é embrião. Aí você vai lá para a Resende, aí ele diz, não, até a 12ª semana é embrião. Aí fica essa briga entre o Ministério da Saúde e Resende. Então, da 9ª à 12ª semana, embrião está em processo de formação, tá? Aqui a gente tem a 8ª semana, já aparece um ser humano na 8ª semana. Aqui a 12ª, tá? Agora já é considerado feto, tá? Já está formado, os órgãos apenas vão se maturar, vai ocorrer o processo de maturação, tá? Por quê? Porque o embrião é o produto da concepção. E o feto ele já está formado, já tem uma aparência humana, tá? Vai iniciando o período fetal, vai ocorrendo a organogênese, está quase completa. E o desenvolvimento está voltado para quê agora? Para crescimento, maturação dos tecidos e órgãos, que já foram formados na parte embrionária. Eu preciso apenas que eles se maturem mais para esse feto chegar para a vida extrauterina. Porém, todos os órgãos e tecidos não se desenvolvem em ritmos idênticos, tá? Então, todos os órgãos e tecidos, ele não vai se desenvolver em ritmos idênticos, tá? Cada um tem sua particularidade, tá? Então, o feto, como eu já tinha havido comentado anteriormente, ele é de 37 a 40 semanas. Então, entre 37 e 40 semanas é um bebê termo, está pronto para nascer, tá? Possui aparelho digestivo, respiratório, circulatório e urinário praticamente pronto para a vida extrauterina, tá? Enquanto os tecidos nervosos e ósseos permanecem imaturos. Aqui é a parte, desde lá de 2 semanas, toda a parte embrionária, tá vendo? Aqui, como diz o Ministério da Saúde, até chegar à parte fetal, tá? O Ministério da Saúde, ele diz que ele vem a parte embrionária até 8 semanas, e da 9ª em diante, ele vai ser a parte fetal. Por isso que eu digo para vocês que é da 9ª à 12ª semana.